Quero, por favor, chamar ao palco. Iremos para o painel Grupo Globo, Veículos e Anunciantes, a relevância das marcas na conquista da audiência por conteúdos de qualidade. Quero chamar ao palco Eduardo Pimenta, diretor de Branded Content das publicações do Grupo Globo. Por favor, Eduardo. Olá, pessoal. Boa tarde. Tudo bem? Me chamaram, mas eu não ouvi. Isso, não, eu não tinha, é isso. E agora eu quero chamar o Douglas Mikeloff, gerente de desenvolvimento de negócios do Sistema Globo de Rádio. Por favor, Douglas. Gente, o painel é de vocês, hein? Fechado, vou deixar o Eduardo começar. Vou ficar aqui atrás de você. Vamos lá, pessoal. Nós temos nesse programa mais ou menos 1h30 para trazer para vocês aqui, além de alguns cases, alguns conceitos que eu acho que podem ser úteis para quem, obviamente, se interessou em participar de um evento inteiro focado no tema de Branded Content. É para mim um prazer, uma honra poder participar desse encontro aqui com vocês. Para que seja, de certa forma, uma conversa. Então, se vocês eventualmente tiverem perguntas ou quiserem explorar isso, e a qualquer momento, por favor, estarei aqui à disposição juntamente com os meus colegas. A dinâmica hoje aqui é justamente trazer um pouco da visão do Grupo Globo de publicações a respeito do tema Branded Content e na sequência, trazer alguns dos cases que nós julgamos ser os mais legais para compartilhar num fórum como esse. Quero agradecer imensamente aqui a presença das marcas Embratel, né, também do Conselho Federal de Administração, que estão aqui. Logo, logo a gente vai convidá-las para fazer um debate aqui com vocês. Mas se posso começar falando sobre Branded Content, eu fico pensando muitas vezes por que é que esse assunto ganhou a relevância que tem hoje, a ponto de se fazer um fórum como esse aqui, numa tarde ensolarada de segunda-feira, em que as pessoas estão todas aqui atentas em torno do tema, né? Pois não? Você tem o pointer aqui. Muito bem. Em parte, a importância do tema se deve a esse slide que vocês veem aqui, né? Tem uma importância econômica flagrante quando se fala nesse assunto. Entendendo o Branded Content como sendo todo o conteúdo feito por uma marca, seja ele em associação com um publisher ou não, isso é um mundo, né? Esses dados da PQ Media, que são dados, é um instituto que estuda esse assunto nos Estados Unidos, mostram a evolução das receitas vindas de Branded Content dos últimos, 10 anos. Nós estamos falando aqui de uma tendência, de um salto de 2011 para 2018, de 15 bilhões de dólares para 32 bilhões de dólares. E aqui está toda a indústria do Branded Content, como eu já disse, não só aquele feito por publishers como o Grupo Globo, mas principalmente aquilo que a gente chama de Private Label Media, ou seja, o conteúdo produzido pelas próprias marcas. Cada vez mais, as marcas entendem que a melhor maneira de se conectar com as suas audiências, com os seus consumidores, é via conteúdo. Isso não parece uma obviedade, mas é cada vez mais entendido pelas marcas, a ponto de você aqui e ali ver o aparecimento de fóruns como esse daqui, cada vez mais prestigiados nos Estados Unidos e na Europa para debater esse tema, né? O fato é que a PQ Media crava que até 2021 a indústria do Branded Content crescerá 14% ao ano e vem crescendo 14%, 15% ao ano nos últimos anos, o que é uma tendência extraordinária, né? E esse é um pouco eu acho que é um pouco da essência do porquê se debate tanto esse tema. Um passo atrás, isso tudo tem tanta relevância econômica, porque com o avanço do digital e com o fato de que todas as pessoas estão hoje absolutamente hiperconectadas,
é cada vez mais difícil você ter a atenção plena de quem quer que seja, né? Fico feliz que nos primeiros 5 minutos da minha fala eu percebo que eu consegui me conectar com vocês, mas não é sempre assim. A atenção plena das pessoas é um insumo cada vez mais raro, e as marcas sabem disso. As marcas que fizeram, historicamente, grandes investimentos em publicidade tradicional, sabem a dor e a delícia de virar paisagem no menu diário de consumo de informação das pessoas. E o que está claro para todo mundo é que o conteúdo continua sendo, como sempre será, a maneira mais efetiva de ganhar atenção e de se conectar com as pessoas. O que são, então, os feeds das redes sociais? O que é que você tem passando por ali? É conteúdo sendo produzido por cada um de nós ou por um publisher e compartilhado numa timeline, né? O que são os sites informativos em organização, né? Os conteúdos que nós compartilhamos o tempo todo? Aquilo é conteúdo, e é ali que as marcas querem estar. Então, acho que toda a relevância financeira dessa indústria se dá por causa de uma percepção cada vez mais concreta pelas marcas de que produzir, distribuir conteúdo para as suas audiências é a maneira mais efetiva de ganhar atenção. E não só atenção, de ganhar reputação, de ganhar consideração, de alterar preconceitos. Tem aqui 6 passos, inclusive, que eu trouxe, que eu separei para a gente nessa tarde, para a gente considerar quais seriam, então, os melhores momentos em que você deve fazer uso de conteúdo, quando se pensa na estratégia de comunicação de uma marca. Então, já indo direto ao ponto, e aqui vocês me permitam dizer, Douglas e eu estamos aqui trazendo uma visão talvez enviesada, porque somos publishers e acreditamos muito que a associação de uma marca, qualquer que seja ela, a um publisher, né, traz algumas vantagens de cara quando você pensa em branded content, né? Isso não quer dizer que um influencer digital sozinho dentro do seu quarto, aliás, são coisas cada vez mais extraordinárias que são feitas dentro desses quartos, né, não possa, obviamente, produzir conteúdo para marcas, mas o fato é que a associação com um publisher dito tradicional, dito legacy media, traz algumas vantagens de partida a quem faz branded content, e hoje nós trouxemos, inclusive, aqui alguns exemplos para mostrar. Quais seriam essas vantagens? Alcance, contexto e endosso. As marcas sabem a dificuldade que é construir uma audiência em torno dos seus sites institucionais, em torno dos seus esforços de comunicação. Há que se fazer um grande investimento para ter essa audiência. E quando você se associa a um publisher, essa audiência fiel está dada. Ou seja, você é convidado para uma festa que já está em andamento e, portanto, não precisa do esforço de construir essa audiência em torno da comunicação do zero. O contexto, da mesma forma, também já está dado. Se você imagina um publisher como o jornal o Globo ou o jornal Valor Econômico, você sabe que ali são cobertos assuntos dos mais variados. Nós estamos falando aí de finanças, de política, de atualidades, de comportamento, de sociedade, enfim, todos os assuntos possíveis são cobertos hoje por um grupo como o Globo de Publicações, com a CBN, com o G1, com a TV Globo. E, portanto, os contextos já estão dados. É muito mais fácil você impactar alguém efetivamente quando essa pessoa está pensando num determinado assunto do que impactá-la out of the blue, sem que ela esteja querendo falar sobre aquele assunto. Ou seja, se eu quero vender um produto financeiro, é muito melhor eu falar com essa pessoa quando ela estiver a fim de falar sobre finanças às 11 horas da manhã, quando ela está planejando o dia, do que impactá-la fora de contexto. E, por fim, o endosso das marcas editoriais. Aqui
no momento em que se fala sobre fake news, no momento em que se fala sobre desinformação, e esse é um assunto cada vez mais importante. Há aqui a chancela de um grupo que faz jornalismo há décadas, no caso do Grupo Globo, há mais de 90 anos, e que, portanto, traz consigo a credibilidade do jornalismo e das suas marcas editoriais. Isso empresta valor a quem está com conteúdo de marca dentro desse contexto. Ou seja, esse é o rol de vantagens que você tem em associar a sua estratégia de produção de conteúdo de marca a um publisher, como o Grupo Globo, mas também como a Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo, o Grupo Abril e todos os publishers brasileiros que têm credibilidade. E aqui um pouco de como a discussão sobre branded content deixou de ser sobre fazer conteúdo e passou a ser muito mais sobre provar a efetividade do conteúdo. A discussão no ano de 2019, em todos os fóruns dos quais eu participei, não era mais sobre comprovar a expertise ou a excelência na produção desse conteúdo. Até porque cada vez mais conteúdo é algo que cada um de nós consegue produzir. As pessoas fazem stories maravilhosos. Muitas vezes você tem designers e videomakers finíssimos prestando serviço para todo mundo. Não se trata efetivamente só da excelência e só da expertise de fazer conteúdo. O que você tem aqui é, será que eu consigo comprovar a efetividade daquilo que eu estou fazendo? Quem não estiver equipado para mostrar que aquele conteúdo serviu a um determinado propósito e atingiu um determinado objetivo, não vai fazer a segunda vez. Porque a catarse coletiva em torno de fazer conteúdo por fazer, isso tudo fica na segunda onda e você não renova o projeto. Portanto, hoje a discussão é muito mais sobre efetividade e sobre como eu comprovo aquilo que eu me propus a fazer. Portanto, nesse caso, você pode, se o teu propósito é medir o alcance de uma ação, você pode sim trazer as métricas tradicionais para saber quantos usuários você atingiu finalmente. Mas se você está falando sobre qualidade de atenção, sobre engajamento, ou sobre branding, que é como a marca consegue efetivamente se apropriar daquilo, mudando sua percepção, mudando sua consideração, indicando uma consideração de compra futura, por exemplo, indicando a possibilidade dessa marca se apropriar de um determinado território, tudo isso é possível medir hoje. Então, os cases que a gente trouxe aqui para vocês têm muito a ver com isso. O que mais? E aqui, então, 6 momentos eu tinha falado para vocês de quando o conteúdo tem sido uma boa estratégia naquilo que a gente faz no dia a dia. Eu, antes de chegar aqui, deveria ter contado para vocês, eu tenho comigo, e muitas vezes trabalho junto com o Douglas na CBN, tenho comigo um estúdio de jornalistas, designers, gente de vídeo, que fica metade em São Paulo e metade no Rio, mas que produz e distribui conteúdo de marca. São mais de 180 clientes no Brasil, em todas as publicações do Grupo Globo. As revistas da Editora Globo, o jornal Valor Econômico, o jornal Globo. Então, é uma redação que faz conteúdo. E lá, a gente tem testado os momentos em que são, de fato, os melhores momentos e os mais efetivos para se fazer branded content. No primeiro, quando a marca quer se apropriar de um tema, de um território ou uma conversa, ou quando ela quer alterar preconceito a respeito dela própria ou de um produto, melhorar a percepção desse produto ou dessa marca. Quando você precisa explicar atributos e features de um produto, é muito efetivo, não raro você faz isso graficamente, então é por meio do conteúdo e não da publicidade tradicional que você consegue dar esse nível de explicação. Quando você quer segmentar por contexto com maior precisão, então
nós chegamos a fazer projetos de branded content em que você tinha um evento presencial para 50 pessoas, a equipe de vendas do cliente sentado junto com 50 pessoas, que são os prospects, na plateia, né, com um streaming de vídeo no mesmo dia e uma cobertura editorial no dia seguinte. Eu não precisava falar com o mundo todo, eu precisava falar com 50 prospects, 50 CEOs, ou seja, o nível de segmentação que eu consigo aqui versus a dispersão que você tem numa ação de publicidade tradicional é excepcional, né? Quando a marca quer criar engajamento a médio e a longo prazo, essa é uma coisa muito importante. Tem estudos já dizendo hoje que, para o mínimo de efetividade, para que você possa minimamente medir a efetividade, é importante você ter alguma frequência e alguma constância nessa comunicação. Então, estamos falando aí, de acordo com algumas pesquisas, o Instituto Polar fala no mínimo 66 dias, no mínimo 12 ou 13 pontos de contato para que essa mensagem passe a ser percebida por uma determinada audiência e que possa ser realmente medida a sua efetividade. Então, médio e longo prazo, são conversas um pouco mais alentadas. Todos os exemplos que a gente trouxe aqui têm a ver com isso também. Não são coisas feitas one shot, do dia para a noite. É uma conversa que se estabelece com a audiência e que vai, aos poucos, ganhando a atenção dessa audiência. E, finalmente, acho que é o mais legal aqui, é que as marcas entendem hoje que, em vez de ficarem falando delas o tempo todo, é muito mais interessante entregar valor para a audiência, de maneira transparente, sendo útil, sendo eventualmente divertido, informativo, informação que seja bem checada, que seja crível, né? As marcas cada vez mais amadurecem para essa visão de que só terão a atenção plena das suas audiências se efetivamente entregarem algo que faça diferença na vida das pessoas, né? Do contrário, o que acontece é aquilo que você já sabe, né? Você fica falando sozinho e, do outro lado, não encontra atenção, não encontra ninguém minimamente interessado naquilo que você está dizendo. Então, eu acho que esses são 6 pontos, muito rapidamente, né, de momentos em que a gente fez conteúdo e a gente realmente entendeu que foi efetivo e que conseguiu, de fato, entregar para a marca que nos contratou os resultados esperados. E é isso. Douglas. Agora é comigo? Vamos com você. Então, beleza. Empresta o point. Acho que o que o Eduardo posicionou para vocês passa por um momento de transformação no modelo que a gente opera com os nossos negócios no dia a dia. Alô, alô. No dia a dia, como veículos de mídia tradicional, como o Eduardo falou, quando você passa a ser fornecedor de branded content para marcas e se apropriar da audiência que nós já temos para tornar o caminho mais rápido na chegada daquele conteúdo para a audiência, você precisa também mudar um pouco o modelo de como é que você faz negócio. Porque no modelo tradicional, e que funciona muito bem, a gente sempre está olhando como é que eu entendo de um volume de audiência dentro de uma linha editorial de um produto, que está lastreado em cima de métricas bem estruturadas e que está respondendo para formatos geralmente os tradicionais, né, e eu estou medindo ali o resultado em cima daquelas métricas bem consolidadas. Só que quando a gente vai para o modelo de branded content, quando a gente leva valor para a empresa parceira, para a marca parceira, a gente também melhora um pouco a nossa percepção de como fazer negócio com essa marca e como ajudar essa marca a fazer negócio nessa associação. E aí a gente muda um pouco o modelo de trabalho e enriquece esse modelo de trabalho, porque a gente parte para um modelo que é baseado em soluções. E aí algumas correlações são feitas e melhoram a performance do diálogo, a performance do entendimento, das conexões de métricas, porque eu passo a fazer negócio com o olhar do anunciante e o público-alvo que ele quer atingir. Então, eu trago para dentro de casa
não só o olhar dele, mas como é que eu posso contribuir no deslocamento desse conteúdo construído por nós, sabendo um pouco da nossa audiência, de como ela se comporta, dos seus hábitos de consumo, e entender que isso pode contribuir com um plano de negócio desse cliente, desse anunciante ou desse parceiro de negócio. Então, eu consigo transferir também conhecimento do que eu tenho dentro de casa, com conhecimento do que eu tenho do cliente, do que ele me informa, daquilo que a gente pesquisa, e acoplar isso dentro de uma parceria de negócio. E, geralmente, essa parceria, ela também permite com que a gente desbrave, que nem o Eduardo falou, outros pontos de contato com a audiência. Desde um evento, de um seminário, de um evento a céu aberto, e outras relações que eu conecto a essa audiência e gera engajamento. Então, isso favorece também a construção para chegar no resultado, entender as métricas do negócio do cliente e entrar efetivamente dentro do plano de marketing dele. Porque no modelo tradicional, a gente está num plano de mídia, já numa estratégia definida. E o Branded Content, ele faz e permite que a gente entre nesse plano de marketing, entenda um pouco mais e seja mais assertivo. Então, isso é um modelo, uma mudança, que a gente, na hora de mostrar como fazer negócio dentro dessa chancela do Branded Content, melhora o canal de comunicação com o cliente. Então, isso eu acho que favorece os dois lados e torna muito próximo a relação que a gente tem hoje com os nossos clientes que fazem projetos de Branded Content. E acho que os cases vão contar um pouco sobre isso. Ao mesmo tempo, como é que funciona isso na prática, né, dentro de um veículo de comunicação? O Eduardo contou um pouco do Geleb e acho que se assemelha na maioria das empresas do Grupo Globo, porque a gente sempre parte de uma estrutura de fluxo operacional para também não sobrecarregar o cliente do outro lado, quando ele está num projeto de Branded Content, com uma série de operações que ele teria que internalizar dentro da sua operação. A gente abraça toda essa operação de construção de conteúdo com a expertise que nós temos dentro de casa ou com parceiros, mas a gente começa a ter um engajamento definido em etapas, que começa desde lá do briefing, onde a gente prepara os requisitos que vão seguir com esse projeto na sua implementação, coordena fluxo de aprovações com o cliente, até que a gente faça com que isso comece a rodar. E isso, rodando dentro do dia a dia, a gente tem reports, a gente tem pontos de parada, pontos de correção, porque a gente falou, o projeto de Branded Content é vivo, ele não é um projeto de um tiro só, ele é um projeto mais contínuo. E você consegue, ao longo do desenvolvimento dele, inclusive, fazer com que você corrija direções, argumentações, pontos para você melhorar a sua performance de engajamento com a audiência. E aí, no ponto de infraestrutura, a gente está falando de uma grande equipe que mobiliza jornalistas, especialistas, produtores de áudio, de vídeo, ou seja, multiplataforma, e tem projetos que trabalham muitos profissionais envolvidos. E, além disso, você consegue acoplar outras ferramentas, principalmente na parte do digital hoje, que, complementar o que a gente tem já dentro das plataformas, cada um dos nossos veículos, elas complementam e ampliam de forma exponencial o engajamento que as marcas geram dentro desses projetos de Branded Content. E aí, até para a gente... A nossa história surgiu, eu e o Eduardo estar nesse palco, um pouco do que vem acontecendo dentro das áreas de Branded Content, de projetos especiais do Grupo Globo. Há uma sinergia maior acontecendo nos últimos anos, a gente tem construído bastante projetos em parceria, e acho que isso já é uma realidade onde, hoje, nossa área de mercado, a área comercial, na verdade, dá sequência a um trabalho que vem sendo feito de entender qual que é a necessidade, o objetivo, o desafio, a oportunidade do cliente, e começa a trazer para dentro de casa uma tarefa de haver integração entre as empresas do grupo, para que a gente crie uma rede de conexões entre as empresas, né, passando por Sistema Globo de Rádio, CBN, Rádio Globo, BHFM, Globo, Editora Globo, TV Globo, Globosat, Som Livre, Globo.com, porque a gente entende hoje que nós somos um grupo que consegue entregar vários deliveries de formato de conteúdo em multiplataforma,
e de uma forma organizada, de uma forma coordenada, para que a gente acompanhe uma premissa muito forte hoje da audiência, que é a jornada do consumidor. Então, como é que eu impacto ele pela manhã, lendo o jornal antes do café ou no café, no trajeto dele pelo rádio, eventualmente depois consumos de podcast, durante seu intervalo para almoço, e eu continuo seguindo a jornada dele até o final do seu dia, muito pautado em cima dessas entregas que eu estou fazendo de deliveries, que podem estar em uma ou mais empresas do grupo. E o que a gente ganha com isso? Além de bastante engajamento. A gente ganha uma curadoria de um grupo que nasceu baseado em fornecer conteúdo, e junto disso, esse conteúdo, ele consegue ser ampliado, porque ele tem uma capacidade muito grande, de forma espontânea, ser compartilhado em redes sociais, tanto dentro do grupo e das plataformas, quanto dos próprios clientes anunciantes, incentivados por eles ou não. E isso reflete, basicamente, você gerar o maior ou mais profunda conversa com o seu consumidor durante a jornada que ele vai acompanhando. E, obviamente, no final do mês a gente tem que pagar conta, e o anunciante tem que vender mais, aumentar o awareness de marca, fazer com que as coisas aconteçam dentro da sua empresa. E os resultados têm aparecido, e isso é um pouco dos cases que a gente vai contar daqui para frente. E aí a gente vai fazer uma introdução com o Conselho Federal de Administração. O Eduardo vai falar de Bradesco e a gente finaliza com o Embratel para abrir o debate, para vocês, inclusive, poderem participar. Vão ser distribuídos formulários nas pontas, só levantar a mão para fazer pergunta para a gente. Conselho Federal de Administração, Renata vai subir daqui a pouco aqui para falar com a gente. Dentro do briefing que eles nos enviaram, o briefing dizia assim: a gente quer reforçar o conceito e posicionamento do CFA para o público administradores, profissionais da administração. O Conselho Federal de Administração é a entidade que ajuda os profissionais em vários pontos. Mas eles estavam precisando aumentar esse engajamento dos profissionais de administração. E o CFA é um grande produtor de conteúdo hoje. O CFA tem, inclusive, dentro da sua estrutura, um canal de TV, que é transmitido pelo YouTube, tem uma rádio web que gera conteúdo. E por que ela procurou se associar a uma marca de um veículo de comunicação? Provavelmente, o que a gente vai fazer aqui no plano estratégico era aproximar esse público com a força que nós tínhamos dentro da CBN, o CFA, para melhorar esse engajamento com o público que ela queria atingir. Mas ainda mais, um pouquinho, humanizar e aproximar os CFA dos profissionais com uma linguagem moderna, up-to-date, que fizesse com que as informações fossem relevantes para esses profissionais utilizarem no seu dia a dia, e um pouquinho mais, utilizar conteúdo produzido pelo CFA dentro desse projeto de content que nós tínhamos na CBN. Ou seja, eu dava vazão também para conteúdos de qualidade que eram produzidos por eles, transformado num produto de branded content que eu distribuía via as plataformas da CBN. No plano tático, a gente criou o CFA no Ar, que é um boletim. Esse boletim ia dentro da programação da CBN e ele conseguia abordar, além dos vários assuntos produzidos pelo CFA, desde diretores, especialistas, técnicos, depoimentos de profissionais de administração, ou seja, eu conseguia criar uma proximidade do público de administradores espalhados através, que diziam, representados pelos conselhos regionais, de uma forma mais aderente, com uma linguagem mais assertiva, e isso fez com que eles tivessem os resultados que eu vou mostrar para vocês agora. Além do aumento do consumo gerado pelo Conselho, que eles colocaram aqui 60 mil profissionais que se relacionaram com o CFA, eles conseguiram trazer um exemplo numérico e um post de Instagram de conteúdo gerado pela CBN, 7 mil curtidas com 300 comentários. Isso para o Conselho é uma marca histórica que eles conseguiram gerar de engajamento,
através de um conteúdo de áudio que foi distribuído no Dial e que esse conteúdo depois, publicado nas redes sociais do Conselho, gerou engajamento para eles. Então, a gente não para também só com o conteúdo na forma nativa que ele nasce, que é o áudio, que muito provavelmente vai para o Dial, vai em formato on demand através de um brand channel dentro do site da CBN, ou até mesmo no formato podcast que a gente entrega para a audiência. Ele consegue ser replicado através das redes sociais da marca e ganha relevância que até então a marca, e no caso o Conselho, não estava ainda tendo de engajamento. Isso é uma coisa bem interessante. E melhoria da efetividade do Conselho junto aos Conselhos Regionais, que é um interlocutor que o CFA tem em cada estado, e esse Conselho Regional também ele é um detentor de levar informações para cada uma das suas localidades, atendendo às particularidades de cada região. E ele também fez uso desse material para ajudar a disseminação de conteúdo e engajamento dos profissionais em todos os estados da federação. E, por fim, a melhoria da opinião pública sobre os temas levantados pelo CFA. Isso, como resultado para eles, é muito importante. Melhorar a percepção do Conselho, não só através dos seus profissionais, que são representados por eles, mas também da opinião pública. E isso é um ponto que, quando você se associa a de credibilidade, você consegue a relevância da audiência e aumentar o engajamento. Quer tocar daí? Boa. O próximo case que a gente tem para mostrar é o case do Bradesco. E eu vou aproveitar a deixa do Bradesco para falar um pouco sobre como acontece um projeto de branded content. Às vezes, os briefings vêm tradicionalmente das agências. Né? Todas as grandes marcas são atendidas por agências e esses briefings nos chegam tradicionalmente ali pelas agências, já com uma ideia de que precisa mesmo fazer conteúdo, e essa é uma grande coisa, assim, né? Sempre tem aquela pergunta, por que conteúdo mesmo? Né? Ou então você vai falar a marca do cliente? Vamos tentar entender por que nós vamos fazer conteúdo mesmo, será que se aplica? Né? Será que não é um projeto de mídia? Mas, enfim... os briefings chegam pelas agências, mas algumas marcas mais maduras, aquelas que já estão acostumadas a fazer conteúdo, elas têm acessado diretamente os estúdios dos publishers. Eu tenho, com muita frequência, um diálogo com os principais tomadores de decisão, diretores de comunicação, pessoas que falam diretamente com a gente quando estão pensando em fazer conteúdo ou quando estão tentando detectar se aquele é realmente o melhor momento e a melhor forma de fazer. No caso de Bradesco, foi exatamente assim que aconteceu. Né? A minha interlocutora no banco me procurou, dizendo, olha, nós temos, como você sabe, um projeto espetacular, chamado Inovabra Habitat, um prédio de 8 andares, que fica na Avenida Paulista com a Consolação, Angélica ali. E dentro desse prédio moram 200 startups. Até o final do ano, 200 startups estarão funcionando a plenos pulmões aqui dentro, cada uma desenvolvendo um tipo de negócio, sob orientação, em certa medida, do próprio Bradesco, com o investimento do WeWork, que é o dono do prédio, que faz a gestão ali do prédio. Então, é um ambiente muito moderno, em que as startups se instalam e começam a produzir, né, os seus projetos. Né? E aí eu gostaria muito que mais pessoas, e principalmente aquelas ligadas ao mundo do empreendedorismo, soubessem um pouco mais dessas histórias. O que está acontecendo lá dentro? Qual é o esforço deste banco em promover um projeto como esse do Inovabra? E aí, de fato, fica evidente que é um projeto de conteúdo, porque não há nada melhor do que contar cada uma dessas histórias que estão acontecendo dentro do prédio. São histórias maravilhosas, assim. Você tem projetos que, de fato, impactam a vida das pessoas e que, muito em breve, estarão ganhando escala e que vão fazer parte da vida das pessoas. E que tem por trás pessoas que são admiráveis e que têm um espírito empreendedor e que conseguem, de fato,
formar equipes em torno dos seus projetos. Então, é muito rico em termos do potencial de geração de conteúdo. O que nós fizemos, então, foi fazer o seguinte, foi bolar o seguinte projeto. Ao final de 9 meses, eu não apenas vou contar as histórias que acontecem dentro da sua incubadora, da sua aceleradora, e aí vou trazer histórias em vídeo que vão trazer todas as nuances dos trabalhos que estão acontecendo vivamente ali dentro, mas eu vou te entregar, ao final, um aumento da percepção na minha audiência Globo da sua associação Bradesco com o tema inovação/empreendedorismo. Isso é fazer branded content. Isso é o próximo caminho, é a última instância daquilo que você pode prometer. Eu te prometo o resultado de que, ao final do projeto, todas as pessoas impactadas por aqueles vídeos, por aquele conteúdo, vão ter a sua percepção alterada, porque foram, obviamente, convencidas, de certa forma, por esses conteúdos. Então, esse é o case de Bradesco. Nós invadimos o prédio e contamos 36 histórias, em vídeo, em texto, nos formatos que eram os melhores formatos para cada situação, envolvendo todos aqueles publishers dentro do grande publisher, Globo, Valor, Época Negócios, Tech Tudo e pequenas empresas, grandes negócios. E esses conteúdos, ao longo de 9 meses, começaram a impactar a toda a audiência on-site e off-site, com grande, maciça presença em redes sociais também. Então, olha só, aqui em bullet points nós temos resultados expressivos, a começar pelo aumento de 6% na percepção da marca como inovadora e conectar ao território de inovação e empreendedorismo, feito via uma pesquisa digital que chega em push para todo usuário que foi, de fato, impactado pelos conteúdos digitais e que, obviamente, estão ali clusterizados num cluster feito especificamente para o projeto de InovaBrá, né? Sabendo que esse aumento de 6% foi 81% maior entre os usuários que consumiram o conteúdo inteiro, então, o que prova, mais uma vez, a efetividade do conteúdo, ou seja, aquele que, de fato, se engaja e vê o vídeo até o final, ou que é impactado mais de uma vez e consome o conteúdo todo, tem uma propensão muito maior da alteração da sua percepção. E aí um alcance brutal de 7,7 milhões de pessoas, tempo médio de leitura de 4 minutos, que é exatamente o tempo médio dos conteúdos editoriais. Veja que esse é um conteúdo de marca, ele tem o disclaimer apresentado por Bradesco e ainda assim preserva o mesmo patamar de time spent na leitura dos conteúdos. E, por fim, as próprias startups que estavam ali representadas no projeto, as histórias contadas nesse grande esforço de audiovisual, começaram a registrar mudanças no ponteiro dos seus negócios. Então, você teve um aumento de 20% no fechamento de novos contratos, né, e o próprio aumento de pessoas cadastradas nas suas plataformas por causa da visibilidade desse projeto. Então, de repente, alguém da Bahia ligava para uma startup que estava aqui porque viu um artigo que saiu no Tech Tudo, né? E isso faz também com que a própria instituição comece a estabelecer uma relação de goodwill com as startups que ali estão. Esse é um resumo do projeto e serve para dizer não só como funciona um projeto de branded content, mas como cada vez mais se trata de provar a efetividade, é menos sobre fazer o conteúdo, porque isso está dado, o Douglas sabe fazer muito bem os conteúdos, né? A gente tem feito isso nas últimas décadas, mas a novidade agora é que a gente consegue provar a efetividade. Tanto é verdade que este projeto, há uma semana, acabou de ser reconhecido pelo prêmio do Native Advertising Institute como um dos 3 finalistas na categoria de campanha mais efetiva de branded content, e a premiação é agora em novembro, dia 12 de novembro, estaremos lá para ver
como é que é. É o único estúdio, no nosso caso, o único estúdio da América Latina a estar presente no shortlist desse instituto, que é o instituto que fala com mais frequência sobre esse tema há mais tempo. Esse é um pouco do resumo do case do InovaBra, e agora nós vamos falar sobre Embratel, né? Sim, vamos falar juntos, né? Embratel, quer contar um pouco do começo de Embratel? Embratel já é um cliente longo de casa, né, tanto dentro da editora Globo, Infoglobo, quanto do Sistema Globo de Rádio, com o CBN. E esse ano a gente fez um projeto em parceria e troca em cross, né? A gente construiu, baseado no briefing, que pedia um objetivo da gente ajudá-los na melhoria da conversão de negócios B2B, principalmente em soluções de tecnologia, em cloud, distribuição multicanal, cibersegurança, blockchain e o assunto do momento, LGPD, Lei Geral de Proteção aos Dados, de como é que a gente conseguiria fazer com que o marca Embratel, junto com as nossas marcas, levasse esse conteúdo de forma a atingir as pessoas de relacionamento, os influenciadores do processo de decisão, e isso se transformou num grande projeto que a gente fez em cross-mídia. O plano estratégico a gente traz para o projeto uma propriedade chamada Embratel, próximo nível da inteligência, onde a gente passa a contar histórias baseados em aplicações que levam cada um daqueles pilares ali de baixo. E se transformou num projeto que, além de toda a entrega na plataforma da editora de digital, a gente embarcou também no projeto com a construção de um podcast em parceria com a editora. Esse podcast, que hoje já tem mais de 10 mil downloads realizados de maio para cá, salvo engano. Isso. E a gente também transformou conteúdo em áudio disponível dentro do dial da CBN, dentro do Brand Channel para consumo on demand. Isso tudo, combinado ao longo desse período, incluía também, né, a participação de seminários, sendo feito um pelo Valor, salvo engano, e um que a gente organizou como CBN dentro do CIAB, que é o maior evento de tecnologia para o setor bancário, promovido pela Febraban. E a gente vai contar um pouco dessa história no vídeo, né? Sim, tem no vídeo, mas é um desafio, aqui é um desafio muito interessante, porque a Embratel tem, para qualquer empresa que queira digitalizar o seu negócio, que queira de fato transformar a sua empresa num negócio digital, com toda a segurança que é necessária nos dias de hoje, tem um portfólio imenso para empresas gigantes até empresas médias. Então, comunicar isso ao público, né, a toda a audiência, principalmente aquelas pessoas que estão, de fato, predispostas a falar sobre esse tema, é um desafio muito interessante, porque você tem que calibrar muito bem a linguagem, o tipo de comunicação que você faz, né? E eu acho que nós andamos aqui e ali fazendo coisas muito legais, como esse podcast que você se referiu ali, com audiência muito expressiva, né? Mas vamos ver mais aqui. Vamos ver o vídeo. Embratel apresenta o próximo nível da inteligência. Em um mundo cada vez mais digital, multiplataforma e que está sempre conectado, a conversa com o consumidor também precisa acontecer em 360 graus, principalmente no competitivo mercado da inovação, com grandes players disputando a atenção de clientes exigentes. A Embratel encara esse desafio com uma ação de comunicação em diferentes plataformas, que traz conteúdos de qualidade com os maiores experts em inovação e tecnologia. Tudo começou em dezembro de 2018, quando reunimos os dois maiores especialistas brasileiros de inovação, Pedro Doria e Ronaldo Lemos, em um talk show no Kickoff Embratel, em São Paulo. No mesmo mês, uma ação de relacionamento presenteou clientes preferenciais com a revista digital, 50 páginas com as principais tendências para inovar nos negócios. Em março de 2019, a revista chegou ao site da Embratel e ganhou uma versão impressa para clientes exclusivos. Uma sobrecapa na Época Negócios do mês de maio apresentou toda a ação ao grande público.
Na mesma publicação, um infográfico em página dupla abordou a primeira das 5 grandes tendências de inovação do projeto, as redes inteligentes SD-WAN. A ação se expandiu com o primeiro episódio da inédita série de podcasts com Pedro Doria e Ronaldo Lemos. Na estreia, a dupla de experts discutiu os impactos do SD-WAN. As redes inteligentes também foram tema de conteúdos nos sites do Valor e Época Negócios. Um vídeo produzido exclusivamente para as redes sociais desses veículos completou a ação. Nossa comunicação avança com mais uma grande tendência: segurança digital. O tema foi discutido em todas as frentes do projeto. E esse debate tem um grande momento com o conteúdo sendo produzido ao vivo no CIAB Febraban, o maior evento de tecnologia da informação do setor financeiro. A conversa sobre inovação continua nos meses seguintes com mais temas fundamentais. Oferecer conteúdo relevante e feito com propriedade traz protagonismo no território da transformação digital. Produzir informação de qualidade atrai tomadores de decisão e apoia quem vive o desafio de inovar constantemente. Ser referência em inovação gera conversas, engajamento. Ser referência em inovação gera negócios. Isso é o próximo nível da inteligência. Isso é Embratel. Muito bom. Esse case ilustra bem tudo que a gente falou aqui, né? Sim. Acho que ele cobre tudo, basicamente, o que a gente mostrou. Que tal agora se a gente chamasse as nossas convidadas para o palco? Isso, boa. Eu vou agora participar aqui um pouquinho. Antes da gente convidar essas duas feras aqui para o palco, eu quero avisar a todos que as perguntas podem ser encaminhadas aqui para o palco. Nós temos aqui 3 pessoas de apoio, né? Uma aqui, uma ali, no meio e outra aqui. Essa luz aqui não dá para ver direito, mas enfim. Por favor, levantem as mãos pedindo papel e caneta, obrigado, para que elas possam entregar para vocês. Enquanto a gente chama elas para o palco, vocês, por favor, já podem fazer suas perguntas e encaminhar aqui para a gente. Então, quero chamar o palco agora a Carolina Acro, da Embratel. Por favor, Carolina, venha aqui falar conosco. A Carolina é gerente de planejamento e mídia da Embratel. Uma salva de palmas aí, gente. E também quero convidar para subir ao palco a Renata Costa Ferreira, coordenadora de desenvolvimento institucional no Conselho Federal de Administração. Por favor, Renata. Muito obrigado, Márcio. Vocês, hein? Já tenho a primeira pergunta aqui. Quem quiser, por favor, é só mandar para a gente aqui. Boa. Você quer começar daí ou começa daqui? Começa daí. Vou começar daqui. Aí você responde, a Renata depois responde, mas quais são os fatores que a marca de vocês, a empresa de vocês, decidiram investir em projetos de branded content com um veículo de comunicação? Olá, pessoal, boa tarde. Primeiro, agradecer vocês de convidarem a gente aqui. Eu acho que vocês ilustraram muito bem um projeto de branded que a gente, quando a Embratel decidiu entrar nesse projeto específico, que a gente também, depois eu acho que eu vou conversar um pouco sobre outro que a gente veio. Alô? Veio muito de uma necessidade que a gente tinha de se reposicionar. A gente, como uma empresa B2B, que vinha de um lastro muito grande de telecom, a gente tem um desafio muito grande de entrar na tecnologia, mostrar muito os nossos serviços de tecnologia, como o vídeo mostrou. E a gente levou isso muito primeiro para o Gelab, para a Editora Globo, e depois para a CBN, muito se aproveitando da audiência que os veículos têm, da forma de falar com o nosso público que os veículos têm, da forma de escrever para o nosso público, para a gente conseguir ser relevante. Então, assim, isso mostrou ser um case de muito sucesso para a gente. Boa tarde. O Conselho Federal de Administração é uma autarquia pública, então a gente não tem produto para vender, né? O que nós temos é trazer para o profissional de administração, mostrar a importância de se registrar. Ou seja, o registro acaba sendo um imposto obrigatório. Então, como nós venderíamos essa marca, né? Foi aí que a gente começou a fazer a parceria com a CBN, porque a gente quer trazer conteúdo, ou seja, associar o conteúdo que nós temos expertise para mostrar a importância da administração para o desenvolvimento do Brasil, né? E o desenvolvimento das empresas também.
E isso, por meio só de publicidade, a gente já não estava conseguindo ter retorno. Então, vamos mostrar o nosso conteúdo associado a uma empresa que já tem grande credibilidade, que é a CBN. Muito bom. Aqui começam a chegar as primeiras perguntas da plateia. Eu acho que a gente vai intercalando e principalmente vendo aqui quais que são a que cabem no contexto. Chegou uma aqui, não tá identificada, mas os projetos apresentados aqui são mídia paga? Como vocês veem a isenção da imprensa? Ninguém melhor para falar sobre isso do que as próprias marcas aqui representadas. O que a gente fez aqui, trazendo esses 3 cases, foi basicamente pensar no nosso portfólio de melhores exemplos, aqueles que a gente julgou ter a maior relevância para a plateia que está aqui. Branded content é o conteúdo feito para a marca e obviamente, identificado como tal, né? Está claríssimo para o nosso usuário, para o nosso leitor, que esse conteúdo é construído para uma marca e é pago por uma marca. Isso não quer dizer que seja conteúdo editorial, que é uma outra coisa, né? E essas instâncias entre editorial e branded content permanecem absolutamente inalteradas até hoje. Inclusive, no nosso caso, isso foi sempre uma preocupação. A gente teve diversas discussões de como a gente ia trazer isso para a audiência, assim, porque a gente não pode mentir e não pode ser o que era antigamente o informe publicitário. Então, você não pode ser uma coisa muito exposta. E a gente teve diversas discussões, assim, o quanto que a gente vai colocar da nossa marca ali. Tem que ser a mínima possível, mas assim tem que ficar exposto para a audiência de que aquilo é uma mídia paga, mas no sentido de que você está ali fornecendo um conteúdo de relevância para aquele momento para eles. Então, assim, a partir do momento, a gente entendeu nesses nossos projetos todos, que a partir do momento que a audiência entende que você não está burlando, não está mentindo para ela, mas que está, sim, oferecendo um conteúdo que vai fazer com que a conversa dela sobre aquele assunto seja relevante, a gente está atingindo o nosso objetivo e a audiência também é mais favorável àquele conteúdo. Isso, para a gente percebe nisso, por isso que a gente continua com essa estratégia. Excelente, Carol. É exatamente isso. Não importa se é conteúdo de marca ou se é conteúdo editorial, importa se é bom e se faz a diferença na vida das pessoas, né? É a relevância, né? O que a gente fala de você estar ali no momento sendo relevante para aquela discussão. E, às vezes, os nossos conteúdos, a forma, tanto como o Gelab produz o conteúdo, como o pessoal da CBN produz, é uma forma tão quase... um editorial, né? Tão próximo daquilo que, às vezes, é imperceptível. Você está fornecendo um conteúdo que é um conteúdo jornalístico, sim, só que é um conteúdo jornalístico chancelado por uma marca, né? Tanto que nos nossos conteúdos, a gente não fala de marca. A gente fala sobre tendências, a gente fala sobre os assuntos e a gente entrega a marca de uma outra forma, em outras ferramentas daquele veículo, não no brand content. No brand content, a gente estimula uma conversa e um conteúdo. Exatamente. É um conteúdo que se utiliza das técnicas jornalísticas, mas não é jornalismo porque é pago por uma marca. E aquele que estiver interessado em saber se aquele conteúdo é pago ou não, ele tem que ter condições de visualmente identificar isso, né? E esses são os cuidados que nós temos, né? E quem faz conteúdo para a marca já sabe muito bem. Tem aqui uma outra pergunta, mas antes eu queria fazer uma minha. Internamente, dentro das suas estruturas, há quem acredite mais e acredite menos na efetividade de se fazer conteúdo? Como é que se dá dentro de uma marca ou dentro de uma instituição as conversas em torno do quanto se deve investir em conteúdo ou não, né? E aí, quero saber de maneira geral, não específica, mas o que vocês têm na experiência de vocês? No Conselho, a ideia ainda, pelo menos pela parte da diretoria, é que publicidade traz mais, né? Traz mais resultado. Mas esse é um trabalho que a área de comunicação vem fazendo para mostrar que a gente tem que trazer conteúdo. A gente precisa associar a nossa marca com conteúdo. Falar apenas de registro profissional não vai trazer resultado. Tanto que a gente vem trabalhando a comunicação há 50 anos assim e a gente não está trazendo resultado. Então, a gente mudou, né, para justamente trazer o conteúdo e mostrar o quanto é importante
para os profissionais, justamente a questão de saber onde os profissionais podem atuar, sobre gestão, sobre profissionalização, não só falando sobre o Conselho Federal de Administração. Ótimo. Bem, a gente enfrentou alguns obstáculos para conseguir chegar hoje na estratégia que a gente está, porque normalmente quando você fala de marca, comunicação para marca, é uma comunicação muito voltada para ROI, né? Uma comunicação muito voltada para vendas, para o resultado, para o que eu ganho no fim do dia. E a comunicação via brand content, via o marketing de conteúdo, é uma comunicação que o foco principal, que o objetivo principal não é venda. E o objetivo principal que a gente tem com isso é criar um awareness, é criar um engajamento com a marca. E isso, quando você chega dentro das instituições, é um obstáculo para você passar. Então, assim, a gente contou muito, tanto com o SCBN quanto com o GELAB, com estudos, com defesas, para que a gente conseguisse começar a testar o formato, e é uma coisa que é prazerosa para a gente dizer hoje, que o resultado ele é efetivo dentro da organização, porque você transforma um pouco a organização no sentido de trabalhar a comunicação. Quando você pensa numa mídia pura, como é a mídia, e que ela ainda é efetiva e ela tem o seu papel, você está muito ali ligado, muito numa área de comunicação, numa área de produto que te brifa, mas quando você começa a falar de conteúdo, você envolve outras áreas da instituição. Então, a gente está falando aí de falar tanto com a nossa área comercial, que está muito junta, tanto falando de cases e falando das experiências, a gente envolve a área de produtos numa visão de também produzir. A gente trabalha muito junto da nossa assessoria de imprensa também para reverberar o nosso conteúdo. Então, é uma coisa que, é um produto que, quando a gente vê o resultado, a gente sente orgulho do resultado da empresa como um todo, porque é todo mundo construindo aquele conteúdo junto. Então, assim, para a gente hoje é um pilar muito forte da nossa comunicação e que a gente pretende continuar fazendo. Excelente. Tem uma pergunta aqui do Eduardo Leite, que é gestor de negócios da CNN, que é muito interessante, que eu acho que cada um aqui pode dar uma contribuição. Ele fala a respeito da pressão, às vezes por parte do cliente, às vezes por parte do próprio veículo, de se fazer um conteúdo realmente relevante, que tenha a dose certa de presença de marca, porque a gente sabe muito bem, né, que quando você faz um conteúdo qualquer que seja, e que está muito marcado, que tem muita presença publicitária, o nível de engajamento é menor, né? Então, a pergunta dele é nesse sentido. Como é que vocês entendem, né, hoje, no mercado brasileiro, o grau de maturidade, né, das marcas em, de fato, focar na história, focar na experiência e na entrega para o usuário versus a apropriação, né, da mensagem pela marca que está pagando aquilo? Eu acho que é complementar. Eu acho que com o conteúdo você gera aquela discussão, você estimula, você gera um desejo, você inclui a pessoa, a audiência toda numa relevância, você traz ela para a conversa. E a partir daí, quando você chega com uma publicidade, que a gente também trabalha publicidade nesse projeto, ela passa a ser uma coisa quase que natural. A lembrança tanto da marca espontânea, mas quando ela vê a publicidade, é mais natural que ela clique no banner, que quando ela ouça o spot, ela vá procurar a nossa página, que ela, quando veja o anúncio, ela vá procurar, vá falar com o vendedor, porque ela sente que, através daquele conteúdo que a gente proporcionou, a gente mostra uma certa autoridade. A gente fala que a gente está naquela conversa e é natural para ele, quando ele vê um anúncio da Embratel, é um anúncio sobre aquilo que ela me explicou tanto, que ela me colocou tanto a par. Então, eu acho que é complementar nas estratégias, e eu acho que as duas coisas são importantes. Mas, de fato, a pergunta tem um fundo de razão. Assim, quando você olha para o mercado americano, há muito mais cases de publicidade nativa, né, que é aquela em que você tem zero presença de marca, a marca está simplesmente apresentando o conteúdo e nem necessariamente ela está presente dentro do conteúdo, é muito mais frequente lá do que aqui. Aqui nós estamos, aos poucos, caminhando para um grau de maturidade em que as marcas, às vezes, correm o risco de perder um pouco o controle e de entregar na mão do publisher a confecção, né, desse conteúdo.
mas é uma questão de pouco tempo também. E é uma questão que depende muito do propósito daquela campanha, né? Não há como não falar dos produtos que você tem no seu portfólio quando o objetivo é justamente esse. Agora, se eu estou simplesmente promovendo uma causa ou se é uma coisa meramente de branding, é muito mais fácil, né? Muito mais tranquilo dessa forma. Tem uma pergunta aqui, eu vou direcionar para a Renata, porque esse é um pouco do fluxo, até para entender que não, dentro do conteúdo de branded content não é jornalismo, né? A pergunta é assim, o conteúdo produzido para o branded content recebe aprovação do cliente? Rê, você pode falar um pouco do processo? Na verdade, a gente faz o trabalho em conjunto, né? Desde a concepção do briefing. Eu não fiz por intermédio de agência, então eu fiz direto com a pessoa que me atendia da CBN em Brasília, e a gente constrói o briefing, a nossa necessidade, o nosso objetivo, e a gente passa tudo sobre aquele produto para que o pessoal, a equipe do jornalismo da CBN produza o material. Então, eles trazem para a gente um esboço de como seria essa vinculação, e a gente vai aprovando a 4 mãos. Então, a gente faz e a aprovação é tudo junto. Não tem... Algumas coisas nós levamos para a diretoria aprovar, mas tem outras que não precisam, né? E a gente consegue também inserir nesse conteúdo personagens nossos diretores, presidentes. Então, vem de uma forma mais sutil, eles participam e a gente, mesmo assim, está trazendo um conteúdo de relevância. Boa. E na Embratel também é assim? Não, na Embratel a gente aprova, a gente passa por uma cadeia de aprovação bem extensa, assim, porque a forma como, no fundo, a forma que vai ser dita acaba sendo também um posicionamento de marca. Então, é necessário que a empresa, que todos os interlocutores dentro da empresa também estejam tranquilos com aquela forma com que vai ser dita. Então, assim, a gente trabalha muito junto. E hoje, por exemplo, a gente, lá dentro da área de comunicação, dentro dos veículos, a gente trabalha muito mais com a área de projeto e com a área do Lab, da G-Lab, do que com a própria área comercial, né? Porque realmente é um conhecimento muito grande que vocês têm que ter da gente, do cliente, para que isso consiga ser fluido e que a aprovação não demore tanto, mas que passa por algumas etapas de aprovação, isso passa. Como é que a Embratel e o Conselho Federal de Administração, como é que vocês fazem para medir os resultados? A gente sabe que esse é o grande desafio e falamos muito sobre isso hoje aqui, né? Como é que vocês estão avançando para tentar entender a efetividade de tudo o que se faz, não só de conteúdo, mas pensando em comunicação de uma maneira geral? No Conselho, se a gente for medir por quantidade, seria o aumento de número de registrados. Mas a gente mede muito mais pela qualidade. Então, nós começamos a se tornar referência em alguns assuntos que nós trouxemos na CBN. Então, assuntos que nós trouxemos na CBN, a mídia, às vezes, está produzindo algum material e nos consulta, né? A maior visibilidade dos conselhos regionais de administração, porque muitos não têm condição de fazer publicidade, muitos não têm recursos financeiros. E como o nosso material vinculava na CBN nacional, a gente trazia visibilidade para os conselhos regionais também, né? E essa é a maior essência nossa, é a gente se tornar referência, é o pessoal reconhecer que realmente o conselho ele é necessário para o desenvolvimento do país. Eu acho que a Embratel vai um pouco na mesma linha da referência, porque a gente não consegue, através do brand content, assim, medir resultados de venda efetivos e diretos. Assim, a gente trabalha muito uma questão com o conteúdo de construir um awareness e um engajamento de marca. Então, a gente diz que a gente trabalha muito uma favorabilidade para a nossa equipe comercial. Como a gente é focado muito em empresas, então a gente, através dessa construção toda de conteúdo, a gente consegue, quando a nossa equipe comercial vai abordar, quando vai se falar agora de tecnologia, que as pessoas já saibam dos nossos clientes, dos nossos prospects,
que não é uma coisa, assim, não é a Embratel, mas a Embratel não era a Embratel de Telecom, não, ele sabe, não, a Embratel, que ele já conhece, já sabe, o trabalho também que a gente faz muito de relacionamento sobre esses conteúdos todos, as pessoas já reconhecem que a gente também tem autoridade e consegue prestar ser um integrador de tecnologia. Então, a gente consegue medir isso na ponta dessa forma. E da efetividade de mídia do projeto, que teve uma pergunta aí que foi, no fundo, o brand content é uma mídia paga. Então, quando a gente vai medir os KPIs mesmo de projetos, a gente está até conversando hoje, né? A gente apostou esse ano num formato que acho que é um pouco inédito de formatos de mídia, que foi o podcast. A gente teve um resultado de mais de 10 mil ouvintes e crescente ao longo, sendo que a gente botava um podcast por mês, a audiência dele foi crescendo, então a gente considera uma audiência fiel. Os resultados nossos que a gente teve com os conteúdos no Gelab, a gente teve vídeos que teve mais de 110 mil visualizações. A gente atingiu, às vezes, mais de 200, pelo último dado que eu vi, mais de 200 mil pessoas com as nossas publicações. Às vezes a gente fala desses números, pode parecer um pouco pequeno, mas a gente está falando aqui de um mercado corporativo. Então, assim, o nosso objetivo nunca foi a massa. Então, por isso que a gente trabalha com o CBN, por isso que a gente trabalha dentro do Grupo Globo com Valor Econômico, com Época Negócios, porque são veículos mais nichados. E esses números, para a gente, são bem expressivos, porque a gente está falando de pessoas que mantêm um relacionamento com a nossa marca, que são impactadas, mas são as pessoas certas com quem a gente quer falar. E por isso que a gente escolhe esse tipo de publisher, que são publishers que já têm uma relevância com a audiência. Muito bom. Tem uma pergunta do Evandro Valentini aqui. Ele pergunta qual é o grande case mundial de branded content, se tem algum na área de entretenimento, e eu engato aqui e aproveito para perguntar se vocês têm acompanhado o que as marcas estão fazendo, se tem algum case que chama a atenção e que vocês gostam. Além dos seus próprios. Bem, assim, a gente, lá na Embratel, a gente fica olhando muito cases de marca B2B, né? Porque é uma forma que não é tão direta de você fazer não são produtos tão tangíveis de você vender. A gente gosta muito, assim, a nível aqui do Brasil, da forma muito como a GE trabalha, que também tem um canal, mantém um relacionamento há muito tempo com o seu público, através de produção de conteúdo relevante. A gente acompanha bastante o que eles estão fazendo também. Coca-Cola também tem feito muita coisa legal. O projeto Content 2020, né, deles é muito bem feito. O que mais? Enfim, tem inúmeros exemplos. Você sabe que o guia Michelin é a primeira peça de branded content da história, né? Esse que tem as estrelas dos restaurantes hoje. O guia Michelin era isso, um manual que era entregue aos motoristas por um fabricante de pneus, Michelin, conteúdo útil para fazer relação de goodwill com seus consumidores. Na história tem muitos cases, né, interessantes. A gente está com a Rádio Globo agora num processo, né, de um público mais jovem e tal, e eu estava dando uma olhada em alguns cases. Por exemplo, né, aqui no Brasil tem a Nissin Foods com Cup Noodles, ela tem um canal de conteúdo para produção de conteúdo para público jovem, que ele vai desde games, passando por entretenimento, música, e aquilo é conteúdo. Ele está entregando um conteúdo de relevância para o público jovem, ali na faixa dos seus 14 para 18 anos. E esse é um case que é bem relevante, entrega em Instagram, entrega no YouTube, entrega de forma com eventos. Então, é um case que acho que também vale dar uma olhada. É o case de Cup Noodles para o público jovem. Netflix tem feito... Marcas de esportes, né? Historicamente, Netflix, nos últimos, 5, 6 anos, tem feito belas peças em associação com publishers, né? São capas fake, né? Sempre quando tem lançamento de uma nova temporada, eles planejam essas ações, acertam muito. E Red Bull, né? Red Bull é uma marca que até faz energético, mas se transformou numa empresa de mídia, tem 300 pessoas produzindo conteúdo o tempo todo, né, basicamente sobre esportes radicais e vida selvagem, e natureza e esportes de maneira geral. Então,
mais e mais você vê exemplos de empresas montando estruturas grandes, Nestlé, por exemplo, e tantas outras. A Braskem, aqui no Brasil, faz um trabalho extraordinário em conteúdo. Acho que vale a pena, se vocês quiserem, para quem não viu, obviamente, no nosso site tem lá uma série de cases bacanas de empresas brasileiras que têm feito bastante bem. Tem um case muito interessante nosso, que foi construído em conjunto com a GM, para melhorar a performance de venda de automóveis para táxi. E esse é um projeto de Branded Content que foi bem estruturado e bem desenvolvido, porque era para combater o principal rival no mercado do Rio de Janeiro, que era um território dominado por Volkswagen. E a gente construiu um case bem interessante com ele sobre Branded Content, que era efetivamente você levar conteúdo para o motorista de táxi, desde ele entender quanto que ele conseguia atuar no seu dia a dia para melhorar a performance dele, não só profissional no volante, mas de questões de saúde, gestão financeira, entre outros atributos. E o interessante é que, como uma bandeira criada por nós, esse mesmo projeto depois ele foi vendido em formato Branded Content também para uma outra marca, que não era GM. Então isso demonstra também quando você tem uma propriedade de conteúdo relevante, construída sob demanda, e que ela é de propriedade do veículo de comunicação, a relevância dele ultrapassa a barreira de ser usado por uma marca ou por uma outra marca. Isso acho que também é uma coisa bem interessante, porque você pode ter várias marcas se apropriando de um branded content de acordo com o objetivo que ele tem para atingir. É bem interessante isso. Muito bem. A Kátia está perguntando se não há intervenção da agência em nenhum momento. Aquilo que eu falei aqui, que é super polêmico, né? Mas que é um dado da realidade. De fato, as agências participam muitas vezes e outras vezes não, né? Como é que é na experiência de vocês? No conselho, nós não tivemos o envolvimento da agência. Só tivemos o envolvimento para efetuar o pagamento, né, que tem que ser via agência por ser um órgão público. Mas eu preferi esse contato direto com a CBN. E a gente fez junto com a nossa equipe de comunicação também. Então, acho que rendeu muito mais, porque a gente está ali no dia a dia, a gente está vendo a nossa visão, a nossa necessidade. E aí a gente expressar o que a gente precisa já direto para o veículo traz muito mais resultado para a gente, é muito mais eficiente. Eu complemento um pouco, assim, no nosso caso, a agência ela entra na questão não tanto do brand content, porque a construção do conteúdo feita por um veículo ela tem que ter muito a interlocução da marca. Então, a gente trabalha muito junto, mas a agência ela entra e é extremamente importante no nosso caso para complementar essa conversa. Então, assim, a gente produz o conteúdo, a gente estimula uma conversa, a gente propõe um engajamento, mas como que eu faço também uma entrega comercial disso tudo, de uma forma que não fique uma coisa ostensiva, né? Então, assim, toda a forma que a gente trabalha, tanto na CBN como nos veículos do Globo, a nossa entrega comercial, isso é um pensamento que a gente trabalha como comunicação com a agência também, para não ser uma mídia também que fique aquela mídia de paisagem, nem aquela mídia pasteurizada. Então, assim, eles complementam essa conversa no que eles têm de mais expertise, que é a parte da publicidade mesmo. Eu acho que hoje a gente já tem uma conscientização, uma percepção do que é o projeto do Branded Content dentro das agências. A gente, no começo, eu acho que foi muito difícil, há 10 anos atrás, entender essa dinâmica, mas hoje as agências acabam sendo parceiras em quase 99% dos casos. Tão é que, muitas vezes, na hora que a gente avança, e ela tem esse papel fundamental em avaliar a entrega, fazer toda a composição que vai para dentro das metrificações do anunciante ou do cliente, mas a agência hoje ela atua como parceira, inclusive no momento de produção de conteúdo, na hora que ela entende assim, olha, o veículo falar com a marca é mais produtivo do que eu ficar intermediando. E na maioria dos casos que tem acontecido hoje é isso, a gente está cada vez mais em contato com as marcas e com marketing ou com comunicação, no dia a dia na tocada ali e triangulando depois com a agência daquilo que a gente combinou para ficar todo mundo alinhado no processo.
A gente tem evoluído muito nesse ponto e acho que a gente hoje está bem avançado nesse caminho. Posso mandar uma pergunta daqui? Vai lá. A gente viu que o Branded Content vai crescer muito nos próximos anos, como o Eduardo mostrou. Dentro do orçamento de vocês, isso também é uma realidade? E aí vou emendar, o Branded Content é uma tendência sem volta? É uma tendência sem volta, porque cada vez mais as pessoas estão produzindo conteúdo, né? A gente vê que o ser humano produz mais conteúdo cada vez, então é uma forma cada vez mais de entender e de estar nas conversas é o conteúdo. Então, assim, eu acredito que para a gente é um caminho sem volta. O nosso desafio é entender novos formatos e formas de você continuar sendo relevante nessa conversa. Então, uma das coisas boas e legais da gente estar associado a um veículo é porque a gente leva a nossa dor, o nosso desafio, e o veículo consegue trazer junto com a gente, dentro de todos os seus formatos e dentro de todos os desafios que eles têm também, a melhor forma de entregar aquilo para a audiência. Então, assim, é um caminho sem volta, porque o conteúdo é um caminho sem volta, né? Eu acho que o desafio é continuar sendo relevante com esse conteúdo, por isso que cada vez mais a gente... Isso eu não sei. Isso aí eu não sei ainda. Eu acho que é um caminho sem volta, porque cada vez mais a gente está em busca de conteúdo, né? Então, é uma necessidade nossa de buscar conteúdo. No Conselho, nós temos um orçamento muito limitado. Então, a minha ideia de trabalhar ano que vem por exemplo, nós temos R$700 mil. R$700 mil para publicidade é muito pouco. Então, é melhor a gente vir trabalhar com branded, né? E aí, aquele trabalho de formiguinha também, de mostrar a importância para a diretoria, porque você acaba tendo uma diretoria mais conservadora, né? Mas eu acho que é um caminho sem volta. Então, eu também acho. Nós achamos. E acho mais do que isso. Assim, para quem aqui na plateia estiver interessado, se já não trabalha com conteúdo de marca, tem uma indústria nova se criando, né? Eu sou jornalista, passei a vida inteira do lado editorial e nos últimos 7 anos me dediquei a esse assunto com muito interesse, e percebo que os jornalistas que entenderam que ali tem um espaço para se produzir conteúdo vibrante, útil, né, que transforma a vida das pessoas, sempre, obviamente, junto com uma marca, essas pessoas acabaram se colocando muito bem e têm conseguido produzir trabalhos extraordinários. Então, assim, há uma indústria nova crescendo, há uma reorganização de papéis. Dentro das marcas, aquele diretor de comunicação institucional, por exemplo, que conhece muito bem a essência da marca, esse cara tem sentado com estúdios cada vez mais frequentemente para desenhar o que seria um conteúdo que expressa a essência da sua empresa, a essência daquilo que está dentro daquela marca. Então, há muito espaço para quem efetivamente queira trabalhar com conteúdo. Sou entusiasta desse assunto e acho que também é a maneira como as marcas veem, né, conseguem se conectar com as suas audiências. Assim. Não há que se pensar que no futuro vai ser diferente. Está dado que a conversa está dentro do conteúdo, qualquer que seja ele. Um adendo aqui, a gente falava muito sobre as agências, eu queria só voltar um pouco, chegou uma pergunta aqui, provocando, dizendo, as agências perderam a relevância, né, quando se fala em branded content. Não é isso, né? Em nenhum momento nós dissemos isso. Aqui nós temos 2 projetos, em que você tem a agência com um determinado papel, tem agências que estão conseguindo se aparelhar muito bem com inclusive células de produção de conteúdo. Lá no nosso estúdio a gente tem parcerias muito boas com agências que conseguem ajudar a pensar, encaminhar os projetos. Então, as agências continuam, sim, tendo um papel relevante em muitos projetos de branded content. Perfeito. Tem mais pergunta daí?
Aqui, vamos ver. Tem uma aqui que está anônima, mas que é uma pergunta só para você, que eu não vou fazer, não. Ela é só para você. Então, essa daí eu vou pular. Não, ele pergunta aqui, eu não sei, eu acho que ele pode te conhecer. Qual o posicionamento do canal Futura, da Globosat, quando se pensa em inovação e pensando na geração Z? O canal Futura é um canal do grupo, sim, né? Mas eu não sei como é que a gente poderia endereçar. Eu conheço muito pouco... eu também não tenho conhecimento profundo de Globosat para poder responder sobre o avanço do canal Futura. Ficamos devendo essa. Ficamos devendo essa. Se ele identificou aí? Não, ele não disse o nome. Bom, qualquer coisa procura a gente aí, a gente endereça para o pessoal da Globosat para responder. Mais fácil. Maravilha. Pessoal, tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Diretamente? Muito bom. Então, olha, quero agradecer muitíssimo a presença de vocês. Muito obrigado por terem vindo, especialmente para essa ocasião. Obrigado, Douglas. Obrigado, Márcio, pelo convite. E um grande abraço para vocês. Agradeço a presença de todos. Gente, uma salva de palmas, por favor. Excelente, obrigado. Espero que vocês tenham gostado. Tem água, tem cerveja energético na saída, se vocês quiserem pegar na geladeira. Cortesia do Grupo Petrópolis. Muito obrigado, gente.